Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Vamos ter mais esse Flamengo, mas foi um Flamengo efetivo, foi um Flamengo com volume, foi um Flamengo que tentou marcar com as linhas altas, tirar o tempo de bola do adversário, e olha que era um adversário forte. Mas aí, se a gente for falar de Palmeiras, é um outro viés, né? Um outro olhar, e eu vou muito mais no olhar daquilo que o Rafa falou na abertura dele, né? Um time que numa reta final, em 3 competições, brigando por todas elas, uma hora ela vai se desgastar. E claramente, no segundo tempo, quando o Abel começa a fazer suas substituições, é muito mais para oxigenar, para tirar o volume de jogos das costas de jogadores importantes, do que realmente para buscar um resultado, para virar um jogo. Claramente, o Campeonato Brasileiro está um passo atrás de Copa do Brasil e Libertadores em termos de importância para o Palmeiras. E acho que hoje foi um reflexo disso. Um time mais cansado, um time precisando descansar e emocionalmente também, não é só uma questão física, né? É um jogo atrás de outro, parece que é um mata-mata eterno aí nessa reta final de temporada, né? Porque ele vem final de Libertadores, final de Copa do Brasil, reta final buscando o título de brasileiro, é quase que um jogo mata-mata a todo momento. E isso tem desgastado muito o Palmeiras. Verdade. E com esse resultado de 2-0 para o Flamengo agora está em terceiro lugar, com 55 pontos, tem um jogo a menos ainda e vai enfrentar nesse Campeonato Brasileiro Internacional e São Paulo pela frente. O Palmeiras Os 2 últimos jogos. Oi? Os 2 últimos jogos. Exatamente. Inter e São Paulo. Palmeiras segue em quinto, está a 8 pontos do Internacional, mas também tem um jogo a menos. Como você falou, Roger, agora já passando a bola também para o Rafa comentar, tem as finais da Copa do Brasil, da Libertadores, então, 3 competições com esse calendário apertadíssimo, realmente fica difícil de administrar. O que pode ser uma possibilidade para o Palmeiras, e mesmo essa é complicada, é, de certa forma, buscar o G4, né? Administrar isso já é difícil, porque as equipes que estão à frente na classificação, e mesmo o Grêmio, que hoje está atrás, são times que vão ficar tentando mirar a disputa pelo título. E então é difícil administrar a questão da pontuação para estar no grupo dos 4. Mas isso te daria uma vaga direto já na fase de grupos da Libertadores. E isso tem um impacto positivo para o Palmeiras no que é a construção do calendário 2021. Estou muito com o Roger no que ele falou a respeito do Flamengo, isso foi bem identificável no jogo hoje. E a mensagem é essa, né? Não tem por que o Rogério buscar aplicar conceitos, ideias que não estão na bagagem dele como treinador, podem vir a estar ali na frente, né? Mas que não foram utilizadas, que não são, né, do seu modelo de jogo, da sua construção até aqui, porque dificilmente ele vai ter a aplicação dessas ideias, porque elas se baseiam na metodologia, elas se baseiam no pouquíssimo tempo que você tem para treinar, no tipo de intervenção que você tem com os atletas. E se você não tem o controle total e absoluto em cima dessa metodologia, o resultado final não vai ser o melhor, né? O seu melhor é o que você domina. E o que o Rogério domina é o que parece que ele vem tentando agora, né, aplicar nessa equipe do Flamengo. A gente viu um Bruno Henrique mais deslocado no lado esquerdo, mais posicional, não preso, nada disso,
né? Mas um ataque mais posicional, uma ocupação mais racional do campo de jogo, principalmente com a bola. Essa questão do Arão que o Roger citou, né? A importância dele para ter um passe vertical, não só dependendo do Rodrigo Caio, mas já na linha de defesa, na primeira fase de construção, com o William Arão também, um jogador com essa capacidade. Então, são ideias alinhadas com o que o Rogério tem de melhor como treinador. E isso é benéfico para o Flamengo, né? Desconectado que era aquela alusão ao trabalho do Jorge Jesus e que vinha desde a apresentação do Rogério, né? Ele mesmo declarou isso, que queria aproximar o Flamengo do Flamengo de 2019. E isso foi péssimo, assim, pelo menos como peso, como pressão para desenvolvimento de trabalho, foi ruim. Acho que o Flamengo tem mais a ganhar com o que é esse direcionamento, que parece mais claro agora e ficou bem claro na vitória de hoje sobre o Palmeiras. Pedi para a produção colocar de novo a imagem que apareceu o Rogério Ceni ali, que chamou a atenção pelo menos de um telespectador, porque o Luiz colocou o seguinte na hashtag aqui pra gente: e se for falar de careca, de perda de cabelo, olha a cabeça de Rogério Ceni. Não tem mais cabelo antes de terminar o campeonato, ele vai perder o resto, segundo o torcedor aqui está falando. Mas olha só, pelo menos vida agora... de treinador é difícil. Mas pelo menos agora ele conseguiu uma vitória diante de uma equipe de G6, né? Então tá realmente, como disse o Roger, conseguindo mostrar mais força, conseguindo essa evolução que já era esperada do Rogério Ceni, mas que estava demorando. E agora, eu quero também saber do Rafa, se você concorda com o Roger, que já deu a cara dele, ele está começando a dar a cara dele, mesmo perdendo os cabelos. Então, o que vai oscilar é a execução, né? O mais importante é que o Rogério vença e perca os jogos com as próprias ideias, né? Porque aí ele vai estar desenvolvendo a excelência do próprio trabalho, né? O melhor nível possível dentro do próprio trabalho, dentro do que são as suas convicções, dentro do que é a sua metodologia, as suas intervenções, enfim. Esse é o trabalho do Rogério Ceni. E esse caminho parece que está sendo trilhado agora e foi o principal, para mim, a principal questão, né, de ter feito o Flamengo não acelerar um pouco mais o ritmo já na chegada do Rogério, né, não ter uma linha mais clara de pensamento. Isso parece agora que ficou para trás e é muito importante para o Flamengo na reta final. E tinha também a crítica em relação à defesa do Flamengo e a segunda partida consecutiva que não sofre gols, Roger. Hoje ele iniciou o jogo com o William Arão como zagueiro, né? Ele deixou o Gustavo Henrique no banco de reservas, mas a gente tem que falar e ser honesto também. Quando o Gustavo Henrique entrou no jogo com a lesão do Rodrigo Caio, entrou bem, teve duas possibilidades de gol, uma ele cabeceou sozinho para fora assim, e ele participa do gol do PP, o segundo gol do Flamengo. É ele que ganha em cima para a bola sobrar no Pedro e o Pedro ajeitar para o PP. Teve uma leitura interessante de jogo. É um bom jogador, só que é muito cobrado, né? Para vestir a camisa do Flamengo, e ele já sabe, né, da pressão que sofre. São mais de 40 milhões de torcedores, todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer dar palpite, todo mundo tem hashtag. E aí, mano, hoje em dia a pressão é muito maior. Então, ele tem que administrar essa questão da pressão, saber jogar com ela, saber que é um jogador que tem potencial e que não chegou no Flamengo à toa, fez um belo campeonato na temporada de 2019 pelo Santos, já vinha fazendo há algum tempo, era um jogador que muitos clubes desejavam, e não adianta o torcedor criticar antes do jogo, né? Eu acho que tem que dar força. Provavelmente ele vai ser o jogador que vai substituir o Rodrigo Caio nessas próximas rodadas, se o Rodrigo Caio for detectado com uma lesão importante. Então o torcedor tem que abraçar o jogador numa reta final, até porque reta final e com chance de título, chance real, né? Só depende do Flamengo. Ficar criticando os atletas agora não é a melhor saída, pelo menos essa é a minha opinião. Aproveitar para falar do PP também. O PP que fez o gol, acabou se emocionando bastante e ele mudou o jogo, ele entrou no lugar do Diego, que já demonstrava ali um cansaço físico e conseguiu deixar a marca dele também. Rafa, esse menino aí tem estrela. O Flamengo ele tem que buscar esse equilíbrio. Gastou muito dinheiro nos últimos tempos, é natural que faça isso, né, pela potência que é financeira hoje, falando de futebol brasileiro. Mas esse equilíbrio que abre espaços no seu futebol profissional para que os jogadores oriundos da base, que é uma das mais vitoriosas e capacitadas no futebol brasileiro, para que eles continuem encontrando, né, as suas brechas, o seu caminho. Não estou nem falando do PP especificamente, porque é até um jogador um pouco mais velho, entre aspas, né?
se a gente estiver falando de formação, porque já saiu do sub-20 há algum tempo, estava até com possibilidade de não renovar e buscar uma saída do clube, porque não vinha tendo oportunidades. E o Rogério, nesse sentido, é importante, porque ele sinalizou, por exemplo, o retorno do Rodrigo Muniz, ele sinalizou que gostaria de contar com o Hugo Moura, pensando no planejamento de 2021, está emprestado ao Coritiba, como era o caso do Rodrigo também, que eu citei. E assim, eu não estou dizendo que são realidades, eu não estou dizendo que são jogadores indiscutíveis, que retornarão uma boa venda ou algo do tipo, mas é importante que o espaço aconteça, né? Que o seu elenco não esteja completamente inchado de opções, por mais que você tenha a capacidade de arcar com essas opções, porque o retorno financeiro também é importante. As vendas que o Flamengo fez com o Paquetá, com o Vinícius Júnior, com o Renier, até a venda do Léo Duarte, já mais afirmado no profissional também, importante. Então é sempre bom. Geralmente você vai ter esse retorno financeiro dessa grandeza com jogadores formados no clube. Muito mais do que com compra e venda. Mesmo que a gente esteja falando de um Gabigol, que a gente esteja falando de um Pedro, de um Everton Ribeiro, são jogadores que você já despendeu muito para trazer. Você tem um retorno técnico impressionante. Mas para equilibrar a balança, o uso da base, o uso consciente, não é a Bangu, não é de qualquer forma. Mas ter esse espaço, trabalhar com regularidade é muito importante. E o PP é o nome da vez nesse sentido. E ele se emocionou bastante, a gente tem essas imagens. A gente sabia que era um jogo de título, né? Um jogo importantíssimo pra gente. A gente encarou como isso, velho. Jogo de 6 pontos. A gente precisava ganhar esse jogo e graças a Deus com o empenho de todos. E mesmo a gente não tendo torcida, eles nos apoiam de longe. E velho, agradecer e seguir em busca desse título. A galera ali comemorando, curtindo, e ele ainda estava bastante emocionado. Roger, você que vivenciou isso, né? O que passa, será, na cabeça de um menino desse, né? Que tá ali sentado, ele dava para ver que ele ainda estava não acreditando. Pô, eu consegui. Não, é isso, né? Emoção, passa na cabeça do atleta a família, né? O quanto os familiares ajudaram, participaram, sofreram, caminharam, carregaram para que ele pudesse chegar num momento de explodir no profissional. Não é uma explosão para se firmar, mas é um time que está buscando o título, enfrentando uma equipe que também busca o título no Campeonato Brasileiro. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu friturei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.